Já. Olá, meu nome é Daniele Roa, sou especialista em gestão tributária e esse é o X da Questão, onde serão gravados uma série de lives com convidados, onde falaremos sobre gestão, finanças, empreendedorismo, saúde, beleza, assuntos relacionados ao nosso dia a dia e essenciais às nossas vidas e aos nossos negócios. O X da Questão surgiu com o propósito de compartilhar com vocês experiências de outros profissionais, com o objetivo de ajudá-los, de alguma forma, com as dificuldades que você possa estar enfrentando. E para a estreia do X da Questão, está aqui a Miriam Silva, da Mix Controle Assessoria e Consultoria Financeira. A Miriam é especialista em gestão financeira e em controles financeiros. Ela desenvolveu um plano de ação para que pequenos negócios consigam passar por esse período de isolamento social de forma que ele esteja preparado para a retomada da economia. Todos nós sabemos que esse período vai passar, não sabemos exatamente quando, né? Mas prevemos um retorno gradual. E é importante que as empresas estejam preparadas, né, para que se mantenham, para que ela consiga participar dessa retomada, né, dos seus negócios. Exatamente. Miriam, seja bem-vinda. É um prazer bater esse papo com você aqui hoje sobre um assunto que envolve a todos nós, não é mesmo? Com certeza, Dani. Nossa, é um momento bem difícil, né? Mas antes eu queria agradecer pela participação. Fico muito feliz de ser a pioneira aí, né? De participar de uma série tão bacana aí, né? Criada aí por vocês, né? Que é o X da Questão. E realmente, a gente está enfrentando uma crise. Eu também já fui empresária, já tive uma loja, então eu entendo muito a dor desses empreendedores nesse momento. E assim, né, Miriam, nós vemos muita preocupação nos empresários hoje, não é? Exatamente. E culturalmente, o pequeno negócio, o grande não tanto, mas o pequeno negócio, o pequeno gestor, ele não tem o hábito de olhar os números das suas finanças. Ele não tem o hábito de se utilizar das ferramentas financeiras, né, essenciais, para ele poder gerir o negócio. E muito menos nós, de um modo geral, né, a maioria pelo menos, não temos reservas financeiras. Então, quando veio, há 2 meses atrás, né, dia 23 de março, se eu não me engano, quando realmente começou a fechar o comércio, muitos não estavam preparados para isso. E uma coisa é você ficar uma semana, 15 dias parado. Outra coisa são 60 dias. Ninguém esperava por isso. Exato, 60 dias, isso. Então, é um período muito longo. E muitos negócios, infelizmente, a gente já sabe de empresas que já estão fechando por conta disso, porque não tem lastro, né, para dar continuidade. Então assim, nessa minha carreira, né, eu atuo com a consultoria já faz algum tempo, e realmente é isso que você falou. Percebo que os empresários, eles não olham muito para os números, né, eles acabam olhando mais o resultado final. Só que até chegar ao resultado final, tem aí um caminho muito importante para ele olhar, traçar, acompanhar, para que esse resultado final seja positivo, né? Então, assim, vou passar algumas telas para a gente ir acompanhando. Elaborei um plano de ação, já estou atuando com ele com alguns clientes, né? Está sendo bem eficaz. Então, assim, vamos lá. Primeiro, o que eu acho legal a gente falar são dessas 5 ferramentas de uso diário que um empreendedor precisa conhecer, passar os olhos. Ele não precisa ser o gestor das ferramentas, né? Eu faço fluxo de caixa, eu olho o controle bancário todos os dias. Depende do tamanho dessa empresa. Se ele é um profissional menor, com poucos funcionários, é bem interessante que ele tenha um pouco mais de conhecimento. Outras empresas maiores já têm pessoas que trabalham com as ferramentas, mas é importante que ele saiba analisar, né? Então, quais são as que eu acho assim mais importantes desde o pequenininho até para o grande negócio? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para esse momento que a gente está vivendo. Eu acredito que é a ferramenta mais utilizada, é aquela que vai dar realmente uma visão para o empreendedor nesse momento de como está a liquidez, de como está o dinheiro dele dentro da empresa. Então, o fluxo de caixa é muito importante. Fazer os controles bancários diariamente, né? Não deixar para o amanhã. Algumas empresas deixam, às vezes, uma semana para olhar como é que está o seu banco, a sua situação bancária, para fazer
as suas baixas, né, dos seus títulos, para olhar e fazer um comparativo. Muitas empresas olham isso no final da semana, né? Isso não está legal, fica olhando só o saldo, tem que sempre estar de olho ali no controle bancário. O controle de contas a receber e contas a pagar diariamente, ele vai trazer índices importantes que a gente vai falar à frente, né? E o controle de estoque também. Então, aí tem aí 5 ferramentas que ela está diretamente ligada à liquidez, ao dinheiro da empresa, né? Aquele resultado final que pode trazer um recurso ou não. Oi, Dani. Eu percebo assim, com contatos, né? Contatos que a gente tem aí com alguns empresários, eu percebo que a resistência deles é muito grande com relação a fazer esse tipo de controle. Eu já ouvi, né, alguns dizendo, um ou outro, né, dizendo, por exemplo, que não olha o extrato porque sabe que está negativo e ele não quer ver enquanto está negativo. O fluxo de caixa não alimenta o fluxo de caixa de uma forma adequada para dar um resultado eficaz, né, real no final do mês, né, para você fazer uma análise diária a respeito daquilo. Então, uma resistência grande deles, porque eu vejo assim que o empresário, o pequeno empresário, é tanta coisa que ele tem que fazer, porque ele é o gestor, ele é quem produz, ele é quem vende, e ele não... Alguns pela resistência, que não querem mesmo, porque geralmente o pequeno, né, a empresa no Brasil, ela surge de alguém que sabe fazer. Então, eu, funcionário, faço muito bem o meu serviço. E o meu patrão que está ganhando, não, eu vou lá e eu vou abrir o meu negócio. Então, eu faço muito bem. Mas eu não tenho entendimento de gestão. E quando você apresenta certos controles para eles, eles têm muita dificuldade para isso, a ponto de não querer ver ou mesmo de não ter tempo para ver. Mas eles precisam entender que se você não consegue dar conta de tudo, alguém tem que fazer, porque isso são instrumentos, né, são ferramentas que não tem como deixar de lado, não é, Miriam? Isso realmente não tem que fazer, Dani. Porque senão você trabalha, recebe, paga a conta, isso vira né, um círculo que não acaba nunca. E onde está o lucro da sua empresa? A gente sabe, como você mesma disse, né, muitos empresários, eles acabam aproveitando uma oportunidade para se tornar empresários, né? Então, eu sou boa em vendas, eu trabalhava em uma empresa de vendas e aí surgiu uma oportunidade para eu montar um negócio e eu começo a vender aquele produto e abro a minha própria empresa. Mas eu esqueço que eu preciso estudar, que eu preciso conhecer outras partes do empreendedorismo que faz toda a diferença para o meu sucesso, né? Conheço, assim, empresas que têm números altos de vendas, números que faturam assim, números altos mesmo, né? Tem um faturamento bem interessante, mas eu ouço a reclamação de, olha, Miriam, não sobra dinheiro, não é possível, como é que eu faturo tanto, como é que eu vendo esse número e me sobra só isso no final do mês, né? Então, realmente, ele precisa ter um pouquinho de disciplina financeira, conhecer um pouquinho de educação financeira, né? A começar para não misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais, né? As finanças da empresa é diferente da finança da pessoa, do dono, né? Então, às vezes, você vai fazer uma análise e você identifica que tem contas ali que não é contas daquela empresa, né? Então, aí o resultado final acaba sendo um resultado, às vezes a empresa realmente está trazendo um resultado positivo e ele está reclamando que está faltando dinheiro, por quê? Porque ele está misturando contas ali. Isso acontece muito também. Essa mistura, né, de contas, aqui eu trabalho com a contabilidade e é muito frequente, e é difícil até, né, para nós, profissionais da contabilidade, conseguir fazer um balanço, né, entregar, que é um instrumento também importante para a tomada de decisão. Para análise. Nós não conseguimos entregar um instrumento eficaz por conta exatamente. E aí é aquele negócio, eu sou dono da minha empresa, por que eu não posso pagar a minha conta, o aluguel da minha casa, o colégio do meu filho, com a conta, né, da conta o dinheiro da minha empresa? A empresa é minha. Né? É difícil a gente trabalhar isso. Sim, é difícil, né? E aí, que entra a parte do consultor nisso, né? Na questão, a gente vai colocar um prolabore adequado para ele que ele consiga se manter, né? Então,
O que é o dinheiro desse empreendedor da empresa? Ah, o dinheiro é meu? Não, o dinheiro é da empresa, né? Nós entendemos, né? Eu também, enquanto empresária, também passei por dificuldades financeiras e que naquele momento eu não consegui pensar que aquele dinheiro era da empresa, né? Então, só quando eu comecei a entender, a fazer as análises, né? Quando eu comecei a ter um olhar mesmo com os números, é que eu consegui entender que não, que o dinheiro tem o dinheiro da empresa e o dinheiro do empreendedor. Então, ele precisa fazer uma retirada de prolabore mensal que ele consiga pagar os seus custos, as suas despesas pessoais, né? E que ele entenda que essa empresa precisa, depois de ainda pagar o prolabore, gerar um lucro para que no final do resultado ele tenha condições de fazer as suas retiradas da empresa, né, dos lucros e resultados. E aí isso pode ser trimestral, ele pode aguardar o período de 1 ano e fazer uma retirada total, né? Então, é uma questão mesmo de disciplina e de organização, viu, Dani? Organizando as contas, isso fica muito claro para o empreendedor. Então, assim, não é que o empreendedor ele está errado, ele tem que olhar para isso, e eu entendo, ele está tão preocupado com outras coisas no negócio dele, e ele tem que realmente ficar preocupado, porque sem venda o negócio não acontece, né? Então, o foco do empreendedor está sempre nas vendas, e é muito importante, mas ele não pode esquecer que ele precisa ver se essa empresa está dando um resultado positivo, se aquele preço que ele colocou na venda está adequado, está pagando os custos fixos dele, né? Então, ele precisa buscar um pouquinho mais de conhecimento para tornar o negócio dele mais rentável e mais lucrativo. Porque né? o erro assim, muitas vezes começa aí, né? Na formação do preço de venda. Ele esquece de colocar todos os custos envolvidos, até porque muitas vezes eles não sabem quais são, o que são e quais são os custos fixos e os custos variáveis, até aproveitando esse gancho, Miriam, se você puder, né, explicar para quem está nos assistindo, né, sim, o que são esses custos. Não sei se você vai falar mais para frente ou não. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, a gente legal. vai chegar numa parte do plano de ação que eu acho que vai ser legal. Daí na conversa a gente vai. Então, como que funcionou esse plano de ação? Quando começou esse problema lá, né, há 60 dias atrás, eu sentei com alguns clientes e me falaram, Miriam, e agora, né? O que vai ser? Como é que vai ser? Então, a gente fez algumas análises, né? A começar pelas vendas, né? Nós separamos, e isso é uma dica bacana que eu queria dar, para que o empreendedor sente e analise quais são os clientes dele que vai deixar de comprar o produto dele nesse momento, né? Então, um cliente, por exemplo, que já atua na área de higiene e limpeza, ele ainda está assim, ele tem produtos para atender essa ocasião. Então, nós relacionamos, ele fez uma relação para ele poder entender o que é que ele ia deixar de vender. Então, as escolas, né, que estão fechadas, os bares que ele atende. Então, ele foi traçando e foi vendo, essa é uma fatia dos meus clientes que vão continuar comprando meu produto. Fez uma mudança no mix dele também de produto, né, onde ele passou a vender álcool em gel, que era um dos produtos que ele tinha no mix dele, em pouca quantidade, focou as compras para esse mix. E ele começou a ter um histórico, um número de venda. Ele já entendeu o cenário dele. Então, primeiro, eu acho que o empreendedor, ele precisa fazer essa análise, né? Já estamos há 60 dias aí, ele já tem até isso já pronto, praticamente, porque ele já viu a performance de vendas dele, como é que está nesse momento. Bom, feito isso, vai olhar lá para o contas a receber. O contas a receber é reflexo das vendas, né? Então, os meus recebíveis, quais parcelas desses meus clientes que vão deixar de me pagar porque também estão sofrendo com toda a pandemia? Olha, então eu sei que os restaurantes não vão me pagar, eles não estão vendendo, as escolas. Então já dá para traçar um cenário ali de quanto vão ser os meus recebíveis, né? E quando eu tenho esse histórico, eu consigo ter uma ideia de quanto que vai cair qual vai ser a minha queda de recebimento. Olhei isso, já tenho um cenário, vou para o meu contas a pagar. Bom, aqui já temos, onde nós chegamos lá nos nossos custos e despesas, né, fixas e variáveis. Aqui a empresa ela precisa saber organizar as suas contas, né? Existe um plano de contas para cada tipo de empresa, onde facilita toda essa visão,
esse entendimento do que é contas para uma empresa. Então, por exemplo, custo fixo. O que é, Miriam, custo fixo? Custo fixo nós temos o aluguel, a conta de água, né? Nós temos a folha de salário. São aqueles custos que, independente da empresa vender ou não, eu tenho que pagar, né? Então, não tem jeito, né? São aquelas despesas com serviços, tudo aquilo que vendi ou não vendi já está lá no meu contas a pagar para os meus próximos 20 anos, que eu desejo que a empresa fique até mais que isso no mercado, né? Então, e ela geralmente tem um índice representativo para uma empresa, né? Então, contas a pagar, agora é a hora dessas empresas olhar para esses custos fixos, porque eles estão fixos, eles não variam conforme as vendas. O que são os custos variáveis, né? Os custos variáveis são aqueles que eles variam de acordo com a venda. Por exemplo, eu vendo mais, eu tenho que comprar mais. Então, mercadoria, né? Compras, são custos variáveis. Eu pago uma comissão de vendas. À medida que eu vendo mais, essa comissão, esse valor aumenta. Então, ele vai alterar, ele vai aumentar conforme eu estou vendendo. Como agora nós estamos numa pandemia, nós já vimos que o nosso histórico de vendas não é o mesmo, ele caiu. Os custos variáveis têm que cair também. Ele tem que acompanhar esse meu histórico de vendas, porque eu não posso fazer investimento nesse momento e ficar comprando estoque e aumentar o meu custo variável, sendo que eu não estou vendendo, certo? Então, a tendência dele é reduzir. Mas e os fixos? O que eu faço com os fixos? E o aluguel? O aluguel, ele não varia de acordo com o que eu vendo ou não. Então, esse é um momento também das empresas olharem para os custos fixos e repensar, fazer uma revisão nesses números, tá? Então, assim, um momento de cortar também muitas coisas que pode ser que não sejam necessárias nesse momento, não é, Miriam? E de repente, às vezes nem cortar, ele pode negociar, ele pode postergar, ele pode chegar naquele prestador de serviços e falar, olha, os seus serviços são ótimos para mim, só que por esse período agora de 90 dias que eu vou fazer uma projeção, que eu estou analisando, fazendo uma projeção de retomada, eu gostaria de postergar esse serviço para 90 dias, ou eu não posso pagar esse valor integral, posso pagar 25% do valor, né? Então, é uma visão de redução e também de revisão. Aquilo que ele realmente não utiliza mais, isso estava lá e que ele já tinha esquecido que ele tinha aquele serviço caindo todo mês ali no cartão da empresa, ele já pode também cortar, né? Com certeza. Eu acredito que esse momento todos estão bem propícios, abertos, né? Flexíveis para essas negociações, não é, Miriam? Porque estão todos em situações semelhantes, precisando reduzir custo, precisando cortar. Então, a negociação com relação ao pagamento de aluguel, ela é importante. Só quero aqui também um pouco registrado que quando a gente fala de corte de custos, né, redução de despesas nesse sentido, eu já vi empresários que foi mexer no cafezinho dos funcionários. Ah, sim, Então, isso não é um corte de custos, né? Isso não é reduzir despesa, não mexe no café. Claro, se você estiver oferecendo ali um super coffee, né, para o funcionário. Se for um café com aquela marca que você exporta o café, né, aquela coisa. Você pode até rever alguma coisa, né, mas não é isso que vai fazer diferença. Pelo contrário, né? Se o seu funcionário, esse é o momento de trazer o funcionário para próximo de você. É o momento de você deixar claro como que está a situação para o funcionário, porque ele precisa ser seu parceiro, seu aliado. Né? Ninguém quer ser mandado embora num período como esse, mas você também não pode esconder as coisas, né? É claro, você não vai abrir tudo, tem a parte estratégica da empresa, não estou me referindo a isso. Mas trazer mesmo o funcionário como parceiro e cortar o cafezinho, você vai estar distanciando. Porque o funcionário também está com os problemas deles também nessa situação, né? Sim. Ele não tem a garantia de emprego.
Com certeza, e agora é um momento de conscientização, na verdade, né? Não é para sair cortando tudo, porque também você tem que pensar que aquele profissional que você está cortando o serviço dele, ele também vai passar uma necessidade, vai ter uma dificuldade. Então, é aquilo que você realmente não tem a necessidade de utilizar nesse momento, né? Aquilo que você estava pagando por um serviço que você não usa, né? Então, e nas negociações também ter essa flexibilidade, porque o aluguel, né? O aluguel, o lado de lá também está contando com esse aluguel. Então, tem que ser uma negociação ganha-ganha, aquela que os dois lados estão se ajudando, porque agora é um momento de sobrevivência, né? Então, eu tenho que olhar para o meu, mas eu também tenho que olhar para o outro, né? Onde a gente consegue equilibrar? Vamos negociar, né? Vamos conversar, né? Se coloque no lugar do outro Se também, coloque né? no lugar do Você outro, consegue chegar exatamente, sempre. um Isso, resultado melhor para todos, para para ambos. todos. Né? Então, quando você já tem esse histórico de 60 dias, você já tem um novo fluxo de caixa, você já não está mais trabalhando naquele cenário anterior, né? Você já está num novo momento, você reduziu vendas, você já não recebe mais o mesmo número que você recebia, né? Você já ajustou as suas contas, você está com um novo fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa para esse momento, tá? Miriam, explica assim de uma forma Uhum. simples, né? Para quem está vendo e que não conhece muito dessa parte, o que seria o fluxo de caixa? Né? Como que você explica para um leigo, para uma pessoa Tá, que quer fazer o controle dos seus tá bom. negócios ali, mas a Uhum. gente falando de fluxo de caixa, que para nós, né, é bem É comum, verdade, né? sim. O que é o fluxo de caixa para eles entenderem Tá, melhor? então eu vou explicar primeiro o que é e vou dar algumas dicas de até como fazer, né? O fluxo de caixa é você acompanhar diariamente todas as suas entradas, né, de dinheiro, né? Então aqui nós estamos falando daquela venda que já está caindo na conta. Aqui nós não estamos falando da venda que eu fiz. Eu fiz uma venda parcelada em 5 vezes. Isso é fluxo de caixa? Não. Ele vai virar fluxo de caixa nessas 5 parcelas que você vai receber, que vai cair na sua conta. Então, a gente está falando do dinheiro que entra e do dinheiro que sai registrado no dia, né? E aí você faz um fluxo de caixa para o mês e você fazendo ele certinho do dia 1º ao dia 30 ou 31 do mês, você consegue ter um cenário depois, finalizando ele, até que eu chamo de demonstrativo de fluxo de caixa, onde você consegue ver até os seus índices ali, você consegue identificar até aquelas contas que estão um pouquinho acima do planejado, né? Eu gosto de trabalhar com orçamento previsto, né? Então eu faço um orçamento previsto e depois a gente cruza com o planejado. Então vamos ver, eu planejei gastar X e gastei Y. Vamos ver onde eu gastei a mais, né? Então o fluxo de caixa ele te ajuda nisso. E ele te ajuda principalmente a saber assim, será que aquele dia que eu tenho uma conta de R$1.000 para pagar, eu tenho saldo? Eu vou ter saldo nesse dia para pagar? Né? Ele está muito relacionado com o prazo médio que eu vendo, com o prazo médio que eu recebo, né? Então, por exemplo, eu fiz uma venda de um mês, né? Tem muitas planilhas, Dani, também na internet que você baixa gratuitamente e você pode fazer esse controle numa planilha. Tem muitas empresas que já trabalham com sistema e que tem isso no sistema que nunca apertou o botão para ver o que era aquilo, tá? Porque Então, se você também não alimenta o sistema, você não tem as não vai informações. funcionar, você tem que alimentar, né? Então, no caso para o pequeno, seria bacana baixar uma planilha, ali vai ter, nessa planilha vão ter todos os dias do mês, ele vai lá, coloca o mês, março, abril, maio, e aí ele já sabe tudo aquilo que ele tem para pagar no mês. Ele já vai lá nas datas e coloca todas as suas contas a pagar. E aí ele também já tem uma estimativa de tudo que ele tem para receber, né? O empreendedor, quando ele começa a organizar a sua informação, ele começa a registrar suas vendas, né? Seja numa planilha ou seja em sistemas. Existem sistemas em nuvens que você paga uma mensalidade tão baixinha, 50, 30 reais para utilizar, né? Já existe isso, você não precisa gastar um dinheirão para ter um bom sistema no seu computador. Quando você começa a organizar as suas contas, você já consegue jogar isso nessa planilha e você consegue ter uma visão diária de como tá. Você já sabe Isso que é no dia 20 importante. você tem impostos para pagar,
e que o dinheiro que vai cair na sua conta vai dar para pagar, ainda vai te sobrar, entende? É. Então, nada mais é que controlar mesmo o que eu tenho de dinheiro para entrar e de dinheiro para sair, e esse ajuste entre datas, para eu não entrar no especial, para eu não ficar sem dinheiro no dia que eu tenho que pagar impostos, né? Isso é o fluxo de caixa. Perfeito, Miriam. Tá bom? Perfeito. Então, aí que nós vamos ter uma nova necessidade de caixa mesmo, porque antes a minha necessidade era maior, agora ela está menor, né? Por causa de toda essa redução, eu consegui já ver as minhas contas, né? Já tenho até o meu índice de inadimplência. O que é o índice de inadimplência? O contas a receber, ele caiu, né? O meu caiu em 50%, então eu já tenho um número aí novo para trabalhar. Eu já vou fazer uma projeção futura pensando que nesse cenário que as coisas não estão normais, eu imagino que vai ser 50% no mês que vem também, né? Os pagamentos que tiveram as reduções, toda essa negociação também, né? Agora, também gostaria que você me ajudasse, falasse um pouquinho com relação à questão da negociação de impostos, né, Dani? O que é que o governo tem feito aí para ajudar os empreendedores? O governo ele trouxe algumas medidas, né? Desde dia 22 de março foi a primeira, foi a medida provisória 927. Então, ele vem trazendo algumas possibilidades para que o pequeno, para que as empresas, de um modo geral, mantenham os seus funcionários. Esse foi o objetivo principal dos programas, né, dessas medidas provisórias. Então, lá na 927, o dia 22 de março, ele veio com o teletrabalho, a antecipação individual das férias, as coletivas. Esse foi um período, assim, foi bem logo lá no comecinho. Então, sim, as coisas ainda... nós não tínhamos, acredito eu, que uma visão de que estaríamos no momento hoje, né, dessa forma. Então, começou com essas possibilidades. Foi quando a maioria das empresas, muitas empresas, melhor dizendo, né, os seus funcionários como trabalhar home office, né? Então, sim, começou todo esse trabalho lá atrás. Logo em seguida, dia 1 de abril, ele veio com a medida provisória 936, que foi a redução proporcional da jornada de trabalho e a suspensão temporária. Essas duas, o governo ele entra com uma contrapartida, né? Porque você reduzir o salário do funcionário de acordo com as horas trabalhadas, então vamos colocar 50%, mas como fica esse funcionário também, que ele tem as contas para pagar e ele vai receber só metade, né? Então, o governo ele entra com a complementação desse restante. E essa medida provisória 936, que ela tinha, a redução proporcional era por até 90 dias e a suspensão por 60 dias, hoje ela foi prorrogada por mais 60 dias. Então, nós podemos bastante ainda, né, as empresas, elas podem entrar com esse pedido de redução proporcional da jornada de trabalho ainda. Depois, no dia 23 do 4, dia 3 do 4, foi a medida provisória 944, onde ele trouxe o crédito destinado ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários. Sim, mas aí trouxe um entrave para o pequeno, principalmente, porque as pequenas empresas, os funcionários, a maioria não tinha conta em banco. E essa medida provisória, o salário do funcionário caía direto no banco, não passava pela empresa. Né? E sem contar em questões de restrições também, né? Então, por conta disso. Junto a tudo isso, também, através de outras medidas provisórias, veio a prorrogação dos impostos. Então, nós tivemos a prorrogação do Simples Nacional, de abril, maio e junho, então, vencimento outubro, novembro e dezembro, a parte federal, e a parte estadual, com o vencimento agora em junho, julho e agosto. Nós tivemos também o diferimento do fundo de garantia, que nada mais é do que o parcelamento do fundo de garantia, dessas parcelas também, de abril, maio e junho, podendo ser pagas em até 6 vezes pelo empresário também, pelo empreendedor também. Então, foram algumas ações, né, que o governo entrou para ajuda, mas com a questão da prorrogação desses impostos, né, que daí é importante que você fala do fluxo de caixa, porque quando chegar lá no final do ano, se você prorrogou esses impostos, por exemplo, né, ou até mesmo o fundo de garantia,
Lá no final do ano, nós não podemos esquecer que tem o 13º dos funcionários também. Exato. E aí vai acabar juntando o imposto do mês, o imposto que foi prorrogado, mais os parcelamentos que foram realizados, porque inclusive a prorrogação também dos pagamentos, dos parcelamentos. Então acaba juntando tudo no final do ano. Então a importância desse fluxo de caixa é exatamente com certeza. Como é que vai ficar lá no final e como que ele Exato. tem que vender lá para poder arcar com essas prorrogações, né, que estão acontecendo agora nessas Exatamente. questões. Isso. Porque com certeza essa nova necessidade de caixa ela diminuiu, né? Ele sai de um patamar, vai para outro, mas essas contas que foram postergadas estão indo lá para frente. Exato, e aí a gente vai falar, né? a gente vai falar dessa projeção também que ela é muito importante. Também algo que precisa que o empreendedor precisa ficar atento é com relação a estoque, né? Estoque também. Recentemente eu estava atendendo um cliente, nós vimos os números de contas a pagar muito alto, fomos olhar, ele fez um investimento e agora não é um momento para investimento. Então, nós precisamos de dinheiro, inclusive esse dinheiro para sanar dívidas, que eu sugiro que as empresas que já tinham recursos, né, que tinham dinheiro aplicado, que utilize para pagar as suas dívidas, não postergue, deixe isso para aquelas empresas que estão realmente numa necessidade de fato, de que está realmente precisando desse dinheiro por uma questão de sobrevivência, né? Então, aquela empresa que ela está saudável, ela tem que só equilibrar, né? Então, é um momento também dela não gastar esse dinheiro fazendo investimentos que é desnecessário, se é um produto que vai ficar parado no seu estoque. Então, faça uma reposição de estoque ajustada de acordo com essa nova necessidade. Né? Agora a gente está falando em liquidez mesmo, em dinheiro, momento de olhar para dinheiro, né? Com isso a gente vai ter um novo cenário financeiro, né? E aí agora a gente já começa a falar da retomada, né? A gente já começou agora uma flexibilização do comércio, né? Aqui no nosso do Pacto Regional, aqui em Bauru, né? E em toda a região. E aí que vem o desafio, que é justamente esse que você estava falando, Miriam. Então nós viemos aí com um cenário, os números abaixaram, e aí? Como que a gente vai fazer agora para retomar, né? Para pagar todas essas contas e tal? Bom, porque apesar do comércio poder abrir, provavelmente as vendas não serão as mesmas. Mesmo assim, né? Muitos não estão comprando nesse momento. Então, ela virá, mas de uma forma mais lenta, né? As projeções mais otimistas dizem que daqui um ano, somente daqui um ano, quando acabar, né, essa pandemia, somente daqui um ano, a nossa economia estará da mesma forma que ela estava em março, antes de toda essa retração. Já os mais realistas, né, já jogam um ano e meio a 2 anos. Então, essa é uma projeção que já deve ficar ali, né, analisada já para os próximos, pelo menos 2 anos, né, Miriam? Com certeza, até porque o comportamento do consumidor mudou, né? É um novo. Estamos agora... É um novo mundo, né? Um novo modelo. O modelo até de venda mudou, né? Até a gente pode falar um pouquinho disso depois, ali à frente, a gente vai falar com o que a gente aprendeu com isso, mas até o formato de venda mudou, né? O formato de consumo mudou. Então, com certeza, nós estávamos no ritmo que ele foi desacelerado brutalmente, né? Ele de um dia para o outro se acordou e ele parou. Opa! Né? E diferente de outras crises, né? Que ou ela vem de uma forma mais lenta, ou elas são setoriais, essa foram todas, né? Foi para todo mundo, né? Foi mundial, né? Estamos vivendo uma pandemia, eu brinco com meu filho que nós vamos entrar para o livro de história, né? Nós estaremos no livro de história, porque é algo que, se você parar para pensar, é inusitado, é muito diferente tudo que a gente está vivendo. Então, claro, a economia também vai passar muita dificuldade. Um país como o nosso, um país já com dificuldades financeiras, né? Tendo que investir dinheiro, né? Por exemplo, o BNDES com as linhas de crédito que foram abertas, né? Para capital de giro, enfim. Não era um dinheiro que estava ali disponível para isso. Então, a gente vai ter aí problemas com a economia, né, do próprio Brasil, a mundial. Então,
Então, vai ser uma retomada complicada, todos nós sabemos, né? Mas não vai ser, assim, algo impossível de continuar, né? Porque nós temos que continuar. Então, falando de projeção futura, eu acho que seria muito bacana se os empreendedores fizessem uma projeção para os próximos 90 dias. Né? Fez os próximos 90 dias, ele já vai ter um cenário bem real da pandemia. E ele pode depois estender isso. Fez 90 dias, faz mais próximo para mais 90 dias. E vai fazendo, porque ele consegue enxergar os cenários futuros e ele vai se organizando financeiramente, né? Então, assim, por exemplo, as vendas, né? Quantas empresas não estão explorando novos canais de venda? Né? Um cliente meu que abriu um e-commerce em 3 dias, falei, nossa, e já está faturando 20% do faturamento a zona dele. de conforto. Logo que começou isso, um dos meus clientes, onde eu dou também consultoria, nós terminamos uma semana com consultoria, com novas ideias, colocar em prática. Na seguinte, já estava fechado o comércio. Né? Então, foi tudo muito rápido. E ele me ligou, preocupado, bastante preocupado, e eu disse, olha, WhatsApp, telefone, liga para o seu cliente, fala que você vai levar, né? Enfim, né? Abrir várias possibilidades. E foi incrível a evolução, né? A gente sempre conversando, essa semana ainda não conversei com ele, amanhã até preciso dar uma ligada, conversar com ele, mas semana passada, eu até perguntei ele, meu faturamento está maior do que era antes. Então, olha, você vê que interessante isso? Ele saiu totalmente da zona de conforto, ele fala para mim, eu estou cansado, eu estou exausto, mas está dando certo. Então, é um momento de sacrifícios, né? É momento de se reinventar, né? Exato. Momento de se reinventar. Outro dia eu estava vendo uma matéria, achei muito bacana, de uma sorveteria, que ela vende sorvete. E aí ela falou, e agora? Como eu vou vender esse sorvete? Como que eu vou fazer? E ela tinha o hábito de cadastrar os clientes dela por WhatsApp. Ela começou, e ela teve essa sacada de que as crianças estão em casa, ela começou a fazer kit para as crianças, né? Então ela leva o sorvete com o bolinho, com o docinho para a tarde da criança. Então ela vai, entrega o sorvete numa embalagem, sabe, refrigerada, e ela está fazendo um negócio, né? Isso foi muito legal. A padaria também, que está indo vender na frente dos condomínios, né? Coloca o pão dentro do carro. Então, é uma forma de se reinventar, né? E eu acredito que nós temos isso, né? Nós, assim, os brasileiros têm muito isso. Essa é uma qualidade, né, dos brasileiros. Uma qualidade muito bacana. Então, vai surgir também. Sim, vai surgir um novo empreendedorismo, um empreendedorismo de garra, muito mais fortalecido, né? E que, com certeza, a gente vai conseguir vencer todas essas dificuldades aí. E na realidade, Miriam, esse cenário de hoje, ele já estava previsto num futuro. O que aconteceu simplesmente, esses novos canais de venda, foi a antecipação dele. Né? Porque nós já sabíamos que a forma de vender, que essa questão de usar muito a internet para isso, ela já estava criando força, e isso ia vir muito mais para frente, né? Ia ter mais força, ganhar mais força. Acontece que foi antecipado. E agora é aproveitar essas oportunidades. Há oportunidades nas crises, né? Por mais que isso seja meio assim, então, de novo, vai usar essa frase, né? Acaba se tornando. Mas ela cabe muito bem para o momento, se a gente pensar, não é? Exato. Né? Até esse bate-papo mesmo que a gente está tendo, essa nova ferramenta que a gente está utilizando, né? Esse novo atendimento que os consultores estão fazendo à distância. Então, realmente... Consulta médica online, eu já vi. Online. Tem as suas restrições, é claro, né? Mas tem. Claro, mas é uma possibilidade, né? Então, ainda falando do futuro, o fluxo de caixa, fazendo essa projeção futura, ele vai conseguir ter um cenário se a empresa dele, se acabou os recursos, que situação que ela está, se ela realmente precisa de crédito de terceiros, né? Então, ele, além dele te ajudar a manter o equilíbrio, a você ajustar as suas contas, ele vai te dar um cenário que ele vai falar assim, olha, agora chegou a hora de você tomar capital de terceiros. Agora não dá mais. Agora você realmente precisa.
Então, ele ajuda também esse empreendedor a ter consciência, porque tomar capital de terceiros, né, você vai ser um investimento, mas é um investimento que te endivida, deixa a sua empresa endividada, né? Que é um investimento que ninguém quer fazer. A gente quer fazer um investimento, quer tomar capital de terceiros para fazer um crescimento, né? Para aumentar o meu negócio, para comprar máquinas e equipamentos, para eu poder faturar mais. E é importante isso que você está falando aí de ver a necessidade, porque o banco oferece uma linha de crédito, quando oferece, né? Oferece uma linha de crédito lá, 100 mil reais. Ah, eu quero, vou lá e pego, tomo, né, esse crédito. Mas, às vezes, ou esse valor é além do que ele precisava, ou às vezes nem é suficiente. Por quê? Porque não faz essa projeção, não faz essa análise, né? Não faz Realmente análise. de quanto eu preciso. Porque você não pode pagar, o empresário hoje não pode se dar o luxo de pagar por um empréstimo além do que ele vai se utilizar. Né? E aí ele tá gastando, jogando dinheiro fora. E prejudicando o negócio dele, né? Prejudicando o resultado do negócio dele. O negócio dele vai ter um resultado ruim em função de uma ação errada, né? De uma decisão errada. Então, eu falo que os números, o controle financeiro, por mais chato que ele possa parecer, ele deixa o empreendedor mais seguro. Quando ele começa a... Você comentou que o empreendedor não gosta de olhar a conta, e não quero ver, porque ele acha que está ruim. Mas se ele, de fato, olhar e ele encarar que ele precisa fazer pequenos ajustes, às vezes é tão pequeno o ajuste, né? Outras vezes um pouco maior, mas de uma forma consciente, ele vai ter uma segurança maior com o seu próprio negócio. Então, ele começa a ter clareza, exato. E ele começa a entender as finanças dele de uma forma descomplicada, de uma forma gostosa, sem medo, né? O comportamento dele começa a mudar com relação aos números. Ele sabe que aquele mês, talvez ele tenha aqui, que até o Prolabore dele também vai ser sacrificado em 25%, assim como foram todos os salários dos funcionários dele, porque está tão claro para ele que ele também precisa fazer esse esforço, que é pelo negócio, pelo amor ao negócio que ele tem, né? Para ele poder... E se torna um hábito, não é? Você fazendo isso sempre, você com certeza vai ver o resultado, não tem como não ver o resultado disso. E não, isso acaba se tornando um hábito, acaba se tornando até gostoso, né? Você vai mexer com os valores dentro ali da sua planilha e você vai ver que não está faltando dinheiro. É só mudar de posição as peças, como se fosse uma peça de xadrez ali. Sim. Mude as posições, né, dos peões ali e você vai conseguir, às vezes, uma visão tão mais clara do seu negócio. Uma visão mais clara, com certeza. Bom, Dani, então assim, nesse momento, né, o que é importante, então, aqui? Até você já citou que quando a gente chega nesse estágio, já fiz as minhas projeções, já tem um cenário da minha empresa, né, ele pode fazer isso já agora, porque ele já tem histórico, nós começamos a fazer isso lá no começo, nós fizemos isso no começo, com os olhos vendados, porque nós não sabíamos como seriam as nossas vendas e os nossos recebíveis. Hoje a gente já tem até histórico, então está até bem mais fácil fazer isso, né? Então, ele não pode esquecer mesmo que as contas negociadas e os financiamentos adquiridos têm que estar lá no fluxo de caixa futuro, tem que estar projetado lá, né? Mas, Miriam, e aí, como é que vai ser? Mas calma, porque as vendas também vão começar a melhorar, né? Então, não sofra antes. Vai acompanhando que esses números... Aquele monstro vai ficando tão pequenininho quando... mês a mês você olha e vê que ele está começando, que ele era tão grande, ele vai diminuindo. Verdade. Por quê? Porque você começa a ter clareza, né? Clareza, você entende. E o empreendedor, quando ele começa a conhecer, ele gosta, viu, Dani? Ele gosta, começa a gostar. Né? Ele vê o resultado. Quando vê o resultado, muito bacana. Fica fácil. É uma questão de paciência, é uma questão de persistência. E isso são coisas, quando se fala de finanças, que não dá para deixar de lado. Né? São observações que você não pode deixar, muitas vezes, para um outro ver. É o olhar do próprio gestor, do próprio dono do negócio. Algumas coisas você delega, com certeza, mas existem coisas que você não tem como fazer. É você mesmo que tem que fazer, né? É aceitar que dói menos, não é? É verdade. E fazer o que tem que ser feito. Não tem milagre. Sim, não tem milagre. Não tem. Mas assim, o que é bacana é que os empreendedores, eles acabam desenvolvendo, né, esse comportamento. Sim. Uns que não tinham ali, mas o próprio
ambiente te faz ter esse comportamento, né? Eu, enquanto empresária, eu percebia o quanto eu estava mudando ali naquele ambiente, que eu tinha alguns receios, né? A parte comercial, então, para mim era muito difícil, a venda, aquela, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? E a hora que eu vi, eu já estava vendendo ali melhor que a vendedora estava me olhando até feio porque ela ia perder a comissão. Então, assim, a gente desenvolve, a gente aprende, isso é muito legal, né? Então, o Está empreendedor, aberto para isso, né, Miriam? sim, Está que ele aberta para dá essa essa, mudança. que ele tem essa mudança de mentalidade, né? Hoje fala em mindset, essas coisas, com certeza ele começa a ficar até mais, fica mais leve para ele levar, fazer gestão do seu negócio, né? Bom, mas tocando aqui, o capital de giro, né? Também palavrinha aqui que é capital de giro, né? Capital de giro são toda a parte de liquidez, o contas a pagar, o contas a receber, e entra aí na conta o estoque, que é aquilo que, uma dica importante, esse é o momento de olhar para o estoque. Tem um produto parado ali, não estou vendendo isso, não tenho projeção de vender isso aí para os próximos 90 dias. Faz uma promoção, reduz a sua margem, né? Põe um preço, trabalha um pouco o preço um pouco acima ali do custo, dá um desconto realmente bom para trazer esse dinheiro para virar liquidez, para fazer girar a sua empresa. De repente, você não precisa tomar o capital de terceiro, né? Você vai ali, você está precisando de um X que não é tão, e você tem esse X parado no seu estoque. Então, olhe para o estoque agora, dê uma olhada, faça uma conferência, vê o que dá para transformar em liquidez, né? Também diversifique os meios de vendas e atendimento a clientes, é isso tudo que a gente contou da empreendedora de sorvete, né? Da padaria que está saindo vender o pão quentinho. Falei, puxa, eu queria tanto que essa padaria viesse aqui, porque não é uma delícia você receber na sua casa o produto quentinho, fazer um Nossa, café, uma né? É delícia. muito bacana. Então, tem muitas coisas que vão ficar, porque a gente vai ficar mal acostumado, viu, Dani? Isso Eu é. acho Mas que eu acho que quem está percebendo que está fazendo a diferença através desses gestos, dificilmente vai voltar ao que era antes. Vai continuar com esse serviço, porque agrada o agregou, cliente. né? É tão bom, é É, tão cômodo você estar recebendo as coisas na sua sim. casa. A gente talvez, eu pelo menos sinto falta às vezes de sair num barzinho, num Ah, restaurante, sim, alguma coisa, sim. mas eu acho tão bom trazer e eu receber em casa as coisas, sabe? É cômodo, É, né? com E certeza. quando são coisas que a gente não está acostumado, porque pizza a gente já está acostumado a pedir em casa, a gente já receber em casa já há muito tempo. Mas o pão, por exemplo, pão quentinho, olha que Não é delícia. muito bom, não é? Bom Eu também demais. acho. A gente já está ficando tudo muito assim bem acostumado, digamos assim. É, E isso vai ser bom porque vai agregar, né? Ele vai continuar vendendo pão na padaria e pode ter esse serviço à parte também para aqueles, né, idosos mesmo que não vão à padaria. Então é algo que veio para agregar. sim. E aí, diante dessa pandemia toda, eu queria perguntar, dividir com você, coloquei aqui alguns itens que eu acho que a gente aprendeu muito, né, com ela, tanto no mundo empreendedor, mas como no mundo pessoal mesmo, enquanto pessoas, né? Que, que assim, para o empreendedor no mundo, não só para o empreendedor, mas para pessoas também, a reserva financeira, né? A reserva financeira ela é importantíssima para as empresas e para as pessoas, né? Vejam quantas pessoas que não vão ficar desempregadas nesse momento, né? E aquela que guardou um pouquinho, que todo mês foi ali, juntou um dinheirinho, está um pouco mais tranquila Eu para vejo isso ter. muito claro. Logo que começou, ainda dava naqueles 15 dias, né? Primeiros dias, 20 primeiros dias lá. Uhum. Eu vejo que nesse período, né, as pessoas, tanto pessoa física como pessoa jurídica, entendeu o quanto o consultor fala de reserva financeira, da importância da É, reserva financeira. Né? Então, esse período exato. ele foi primordial para as pessoas sentirem a necessidade. É bem o que você falou. Quem tinha uma reserva financeira está mais tranquilo, né? Está ali, Sim. não está tanto no desespero. Mas aquele que não tem o hábito da reserva financeira, ele se viu num aperto grande nesses 60 dias. Sim, sim. Então ela é muito importante, né? Já fica a reflexão para que os empresários, né, os empreendedores comecem a olhar de uma forma diferenciada, né? E até para as pessoas mesmo que praticam uma educação financeira, que sempre reserva um pouquinho do seu salário ali para situações eventuais, né? Que elas acontecem, né?
A importância do planejamento e controle, empresas que têm um planejamento, foi uma questão de ajustes, e que já tem utiliza ferramentas de controle também, estão passando essa situação com mais clareza. Então, realmente planejar e controlar, ou podemos dizer acompanhar, né, que se torna um pouco mais leve, mas é realmente muito, muito importante, né? A estrutura de trabalho flexível. Dani, eu tô home, você também, né, Dani? Sim, sim. E eu Então, vejo uma praticidade, um ganho de tempo enorme. O tempo que transporte, né? nossa, o tempo assim que você gasta, que a gente gasta muitas vezes no trânsito, né? É, Você economiza esse tempo, você consegue economiza. trazer ele para o seu dia a dia. Eu tinha o escritório em Piratininga, por mais que seja perto da minha casa lá de Piratininga, moro bem pertinho, né? Aqui no final da Castelo, Uhum. eram 15 minutos. Mas 15 minutos, 4 vezes ao dia, né? Que eu voltava para almoçar em casa, pegar meu filho no colégio, era 1 hora por dia, assim, né? Bem enxuto, uma Sim, hora por sim. dia. É 1 hora a mais, são 5 horas na semana. É um dia quase de Então, trabalho, olha, né? né, Então, a gente a gente, assim, é aproveitar esse período, né? Essa estrutura de trabalho flexível. Mesmo aqui, nós conversando, eu tive várias reuniões dessa forma, e se uhum, não fosse isso, eu estaria lá no meu cliente, né? Eu pegaria o trânsito para ir lá. Por quê? É questão exatamente. também da quebra do paradigma, né? Ah, não vai dar certo, eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume, é Ah, olho no sim. olho, né? O bacana disso também é a questão da disciplina, né? Eu no É, começo falei, eu não vou conseguir. Começou uma obra no fundo da minha casa, né? Então aquele martelo, a picareta do moço lá no fundo, falei, eu não vou conseguir, né? O cachorro na porta, né? O filho perguntando que hora eu ia fazer o almoço. Eu falei, eu não vou conseguir. Mas isso foi só a primeira semana. Depois eu já rodei a baiana aqui em é, casa, coloquei todo mundo, olha, esse horário eu estou trabalhando, é questão de disciplina. Então, exato. hoje tá tudo legal, assim, eu até prefiro, porque tem um determinado horário que eu vou, passo um café, subo com o meu café, fica até mais gostoso, né? O atendimento fica até mais gostoso. Sim, Então, eu acho que a estrutura de trabalho flexível a gente aprendeu com isso. Tecnologia no atendimento, né? O WhatsApp fervendo nas vendas, né? O demais. WhatsApp, menina, o O pessoal assim, Instagram, o Instagram já Instagram, vinha como uma ferramenta forte de vendas. Agora, nesse é, período, ele está mais forte ainda. Muitas pessoas aderiram ao Instagram e vende muito mais do que sim, presencialmente podia pensar. E você não tem limites, né? Você atende a pessoa que está aqui do lado, né? No é, bairro do lado, na cidade do outro lado do sim, país. Não há limite. exatamente, nada que um frete não resolva, né? É, Então, a tecnologia, eu acredito que os profissionais que trabalham com as mídias sociais, né, toda essa parte teve um crescimento, né? Para eles foi um efeito contrário, né? Muita gente que precisando aprender, muita gente utilizando as ferramentas, muita gente sim. precisando de tecnologia, então, para esse setor foi um setor de crescimento, né? A solidariedade, nossa, a solidariedade foi fantástica, né? De você ver que Isso, as grandes empresas ajudando os pequenos, né? Todo mundo se ajudando. A gente não fica falando em lucro. Acho que nesse período eu não ouvi palavra lucro, né? Eu ouvi muito, nossa, a gente está conseguindo equilibrar, vamos exato. ajudar, olha, vamos ajudar o outro. O que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, eu acho que isso está sendo bem marcante para a gente, E não é? ajuda não vem só em questões financeiras. A gente pensa no primeiro momento na ajuda financeira, mas ela não é só isso. Às vezes é uma Não. conversa, às vezes é você ouvir o que o outro quer dizer, porque o empresário ele é um ser solitário. Ele não vai chegar na casa dele e contar para a esposa ou para o marido os problemas que passou no trabalho. Acaba se tornando chato e pode prejudicar a relação também familiar. Então ele é sozinho. Então, às vezes, o fato de você ter uma pessoa que você possa falar, e às vezes falando, você Exato. encontra a solução de muitas coisas, não é? Com Só certeza. na expressão, né? Só você expressar qual a sua dificuldade,
Quantas vezes, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Não é nem a outra pessoa que falou nada, é só pelo fato de você poder falar. E a solidariedade Sim. o povo brasileiro tem de muito bonito. Sempre teve, né? É verdade. Sempre teve. Muita E gente se agora a gente ajudando. vê mundialmente, né? Agora ainda é mundial, não é só aqui. Sim, sim, e agora a gente vê aqui do lado, né? Isso acontecendo do lado da sua casa. É muito bacana. Eu acho que isso também a gente aprendeu muito. A gente acaba ficando no dia a dia, na rotina, na loucura, esquece que ajudar o próximo é importante, né? Adaptação, que o brasileiro está aí tirando de letra, né? E que a gente é capaz, sim, de sobreviver, né? A Com gente certeza. consegue, sim, a gente se adapta. E tem muita gente que pode ser que esteja vendo esse vídeo, que está aí no desespero mesmo financeiro, né? Que está, meu Deus, o que eu faço amanhã com... eu acho que essas pessoas precisam buscar ajuda, porque às vezes a solução pode ser muito mais simples. Quando a gente está dentro de um problema, fica muito difícil a gente Sim, achar a solução. Quando está muito aquilo, né? Todos os dias. exato. Então, busca ajuda, busque um profissional, converse com alguém que realmente vai dar uma luz, uma ideia, né? E às Exato. vezes O o olhar problema nem é profissional é tão grande fundamental assim, nesse momento, né? exatamente. Eu acho que Quando nós, de um modo geral, as pessoas muitas vezes focam no problema, né? é. E focar no problema, você não vai encontrar a solução dele. A gente precisa focar na Hum, solução do problema. Mas às vezes essa imersão nos problemas, ela é tão grande que a pessoa não consegue sair. Então a sim. importância de você procurar o olhar de um profissional que Uhum. pode dar dicas e pode, não digo resolver o problema, mas pode dar a solução do seu Pode problema, dar né? uma Não vai solução resolver, mas vai dar a mesmo. solução. Exato, mesmo que a solução seja tomar uma decisão de que nesse momento eu preciso parar, né? Exato, É uma decisão segura. Olha, eu realmente agora é hora de eu vou parar e vou gastar energia com um novo negócio, né, exato. Dani? Isso é importantíssimo, né? Porque tem negócios que ele talvez já vinha com uma situação não muito boa, né? Talvez não era um negócio tão saudável. E nessa Sim. situação agora, talvez ela tenha piorado. E se você não olha, né? Você não tem esse olhar crítico com relação, você Uhum. não tira o emocional dessa sua situação, você não vai conseguir enxergar como realmente é. E exatamente isso, às vezes é o momento de parar. É o momento de Né? parar, encerrou, né? Encerrou essa minha atividade, encerrou aqui agora. Eu vou gastar, vou colocar toda a minha energia num novo negócio, né? E quando a gente começa um novo negócio, é tudo tão diferente, né, Miriam? A gente tem tantas Exato. ideias, tanta energia, então às vezes é o momento Isso. de você fazer isso realmente. Isso. E isso um profissional pode ajudar e aí divide com ele esse peso, né? Eu acho isso bem Exato. bacana. Então, assim, acho que para a gente já estamos chegando ao fim, né, Dani? E E tem aí a gente surpresa, chega. né, Miriam? Tem Tem surpresa, tem surpresa aí. surpresa. A Dani trouxe surpresa para nós, uma surpresa muito boa. Eu estou muito contente de participar dessa É. surpresa. Ela vai contar. E aí eu acho que essa frase aqui eu acabei encontrando ela por acaso e eu acho que ela cai assim perfeitamente para os dias de hoje, né? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Então não adianta ficar lá querendo descobrir a fórmula mágica, Não tem. mas o que melhor se adapta a mudanças. É isso aí. Eu acho que adaptação a mudanças e eu acho que esse é o X da questão de hoje, viu, Dani? É, né? O X da O X questão da é questão de essa. hoje. Eu falei, olha, vamos responder esse X lá no final, que é se adapta a mudanças, não é? É isso aí. Bom, Bacana. antes da gente acabar, então, Miriam, eu Tá, vou falar qual que é qual é o nosso presente, né? Para quem legal, está nos bacana, assistindo aí. Então, legal. as 10 primeiras pessoas que mandarem mensagem para o nosso WhatsApp, meu e o da Miriam, Uhum. nós estaremos dando mentoria gratuita para os 10 primeiros. Então, 5 comigo, 5 com a Miriam, né? Mas serão os 10 primeiros, depois nós vamos
Os 10 primeiros a gente divide, um para mim, um para você, né, Miriam? É E isso aí. nós daremos Vamos ajudar juntas isso todos aí. que tiverem aí interessados, esses 10 primeiros. Totalmente Corram lá. grátis para os 10 primeiros, tá? Isso. Então, no meu WhatsApp Legal. e no WhatsApp da Miriam. Bacana. Miriam, mais alguma coisa que você quer falar? Não, o que eu gostaria de agradecer, eu adorei esse bate-papo, eu acho bem bacana, adorei a sua iniciativa e gostei muito do convite de ser a pioneira. Peço desculpas por alguns erros, algumas falhas, né? Que a gente também está se adaptando agora a fazer esses vídeos, né? Mas foi muito bacana e eu quero me colocar à disposição, né? Para ajudar essas pessoas nesse momento de crise, tá? E eu espero aí que vocês aproveitem, que vocês gostem, porque a mentoria, ela pode, às vezes, nessa conversa, pode já dar alguns caminhos, né? Pode te ajudar muito nesse momento. Tá bom? Mas eu fiquei muito feliz, viu, Dani, com o convite. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz por você aceitar assim de prontidão. Eu tenho, né, você, eu, e acho que ainda bem que não somos as únicas, penso eu, né, dificuldades com essas questões de vídeo, né? Nós não somos blogueirinhas, né? Mas estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, estamos nos adaptando às mudanças, não é, Miriam? É isso mesmo, E eu que agradeço você disponibilizar seu tempo, aceitar o meu convite, né? Um convite de alguém que está começando agora aqui. Você é a primeira aqui dessa série de lives. Então, além das lives, terá o artigo também sobre esse assunto, e se der certo, podcast, né? Faremos, né? Eu acho que agora a gente precisa contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, né? Às vezes uma leitura, né? Um profissional que já lê alguma coisa e aí já acende uma luz, ou precisa entender um pouco melhor sobre isso, né? Então a gente vai sim, estou aí contigo, pode contar comigo, tá? Obrigada. Para essa empreitada aí, que o nosso objetivo é realmente ajudar essas pessoas que estão precisando, tá? Vou deixar aqui a última tela. Mas acho que você também vai colocar, né, o nosso contato juntas, né? Sim, eu vou colocar, a hora que eu subir o vídeo, eu já vou colocar lá os nossos contatos. E corre para ser um dos 10, né, Miriam? Para ter a mentoria grátis aí. Quem sabe a gente pode ajudar de alguma forma aí, olhar os seus números aí de uma forma que possa, às vezes, esclarecer um pouco as dúvidas de vocês. Eu agradeço a sua participação, Miriam. Agradeço a todos aí que tiveram paciência em ficar até o final. Até o final, é verdade. Boa sorte para os 10 primeiros. E nos vemos no próximo. Até mais. Um grande beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.